Nos perguntaram aqui quais são as confissões de fé da igreja. Bom, eu não sei se a pergunta foi a respeito das confissões de fé na história da igreja ou as confissões de fé da igreja, deste canal aqui, a Igreja Bíblica dos Irmãos. Bom, de qualquer jeito, é bom sempre falar que confissões de fé não é algo ruim, né? Um credo, uma confissão de fé, um conjunto de crenças não é algo ruim porque ele delimita o que um determinado grupo tem em comum, um grupo de crentes. Obviamente, todos os crentes dizem seguir a Bíblia, todos nós, claro, seguimos as Escrituras. Mas todos sabemos também que em alguns assuntos há divergências de opiniões. Em alguns assuntos talvez não devêssemos ter tantas divergências, outros me parece que a própria Bíblia não é tão clara em alguns assuntos, o que então dá esta divergência de opinião. Eu não estou dizendo que todas são aceitas, deve ter uma verdade, mas sim há diferentes formas de entender, por exemplo, forma de batismo, forma de ministrar a ceia, formas de envolvimento com a cultura e a política, enfim, e outras questões mais ou menos complexas doutrinariamente falando, como aliancismo, dispensacionalismo, questões soteriológicas. Então, toda vez que nós colocamos uma confissão, um credo, significa que um grupo está comprometido com aquele conjunto de crenças. Então, uma confissão ela pode ser bem pequena no seu escopo, ou seja, não abordar tantas questões detalhadas, o que provavelmente um grupo maior de pessoas vai se identificar com ela, como acontece, por exemplo, com o credo apostólico. O primeiro credo que nós temos, a primeira confissão na história da igreja é o credo apostólico. E o credo apostólico é aquilo que une todos os cristãos, né? Se alguém discordar do credo apostólico, a gente pode duvidar se essa pessoa é cristã. Mas porque o credo apostólico é um parágrafo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e aí ele segue, é um parágrafo de crença básica do cristianismo que realmente é difícil, tem como discordar disso. Também o credo niceno, o credo calcedônico, né? Niceia ali 325, depois vem o calcedônico, entende? São credos curtos e que debateram questões fundamentais da fé, como trindade, como cânon e todas estas questões ali, né? Questões cristológicas, como Cristo era humano e divino ao mesmo tempo, enfim, todas essas questões. Combateram algumas heresias da época, né? O arianismo e tantas outras. Estes credos do começo da história da igreja, eles eram curtos e por isso mais abrangentes. Todo mundo praticamente os seguia. E até hoje, né? Protestantes e católicos acreditam nesses credos, seguem esses credos. E são credos realmente que descrevem a nossa fé. A partir do credo calcedônico, houve outros credos assim na história, mas aí começam a ser mais detalhados, especialmente algumas questões católicas, e geralmente os protestantes se afastam destas crenças. Então, até o quarto concílio ali da história da igreja, que formulou estes credos, os cristãos seguem aos protestantes, mas a partir daí há um afastamento por causa desse detalhamento de questões que nós entendemos protestantes que não estão nas escrituras, mas que é coerente com o pensamento católico, do qual nós, cristãos protestantes, pensamos estarem errados. Depois da reforma protestante, começou então a haver muitos credos e confissões, desde a Confissão de Augsburg em 1530, depois o próprio Brasil, né, teve a Confissão da Guanabara, aí você tem a Confissão francesa, Confissão escocesa, e várias outras, belga, tem os 39 artigos da Igreja Anglicana, a Confissão Batista, né? O Batista tem duas confissões mais famosas, né? A primeira, a Confissão Batista, acho que é de 1644, e existe uma outra também que é de 1689, que as batistas mais reformadas seguem. E talvez a Confissão de Fé que ficou mais famosa na história da igreja, a Confissão de Fé de Westminster, lá de 1640 e alguma coisa, é a confissão que os presbiterianos seguem.
Mais recentemente, existe confissão de fé metodista, confissão de fé da Assembleia de Deus, que já é mais 1900 e alguma coisa. Enfim, os grupos criam essas confissões justamente para se familiarizar ou se entenderem como grupo. Então, confissões de fé não é uma coisa ruim. E existem várias e várias confissões de fé da história da igreja. Depois você pode pesquisar aí, cada uma delas é bem extensa, e por isso um grupo mais reduzido de pessoas que vai mesmo compactuar com elas. Bom, a segunda parte da resposta, a nossa igreja, a Igreja Bíblica dos Irmãos, ela faz parte do Movimento dos Irmãos. E o Movimento dos Irmãos é um dos grupos protestantes que optou na sua história, desde o seu início, a não ter uma confissão que unificasse as igrejas pertencentes deste movimento. Isso porque uma das nossas crenças realmente é a autonomia da igreja local. Isso não significa que somos contra a confissão, pelo menos nós aqui da IBEI não somos, mas nós temos a nossa confissão de fé. A igreja tem uma crença, um conjunto de crenças que nós estabelecemos aqui, segundo o nosso entendimento das Escrituras, e este conjunto de crença nos une como igreja local. Obviamente, muito desse conjunto de crenças é também o que o Movimento dos Irmãos acredita como um todo, mas também há peculiaridades, como toda igreja independente vai ter. Então, a confissão de fé nossa, a nossa confissão de fé da IBI, é uma confissão que nos une como igreja. Então, nós temos uma confissão, mas não é nenhuma dessas historicamente conhecidas, embora compactuemos com algumas verdades expressas nestas confissões. E citamos, às vezes, até mensagens, estudos, mas nós não subscrevemos ipsis literis nenhuma destas confissões, por entendermos que nós somos uma igreja independente e precisamos ter as nossas convicções, a nossa declaração de fé, a nossa confissão de fé. Bom, então quem sabe um dia a gente coloque aí disponível para vocês também, todo mundo aqui da igreja, claro, tem acesso a essa confissão. Quem sabe um dia a gente dispõe também, se alguém tiver curiosidade de ler ali esta confissão, a nossa confissão de fé, e a gente pode disponibilizar aqui na internet. Mas, basicamente, creio que é essa a resposta aí para esta pergunta.